mas viva agora está, pois ressurgiu e para sempre reinará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida não será mais vã, pois meu futuro em tuas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor e desfrutar da sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que a minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora e aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois nova vida me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em tuas mãos agora está. Sim, está. Olá, tudo bem com vocês? Estamos no nosso programa Sintonia com a Alma. E esse programa foi gravado agora no Templo Reformado, como vocês podem perceber. É o nosso primeiro programa Sintonia com a Alma após a reinauguração do templo. E você é muito bem-vindo e bem-vinda para participar desse momento que é um convite para a nossa caminhada espiritual. Um tempo para ouvir a palavra, um tempo para orar, um tempo para ouvir música, e assim nós queremos aquecer o nosso coração. Fomos acolhidos pela música Porque Ele Vive, Eu Posso Crer no Amanhã, cantado pelo nosso amigo Rafael, que traz essa mensagem da ressurreição de Jesus. Ainda estamos sob o impacto dessa mensagem, ainda está ecoando no nosso coração aquela grande notícia de que Jesus venceu, de que o ressurreto está vivo. E porque Ele está vivo,
eu e você podemos crer no amanhã. Há esperança. Em Cristo nós podemos olhar para a frente. Em Cristo nós podemos saber que, venha o que vier, a sua mão e a sua presença está conosco. E assim nós queremos caminhar juntos nesse tempo. Por isso convido você para desfrutar e louvar e adorar o nosso Deus. Essa que é uma experiência também de oração, uma experiência espiritual. Então, que tenhamos um abençoado programa Sintonia com a Alma. E ouviremos a próxima música, também preparemos o nosso coração para ouvir a palavra, que logo em seguida irei trazer uma reflexão para você. Confiamos em tua proteção, mesmo contra os ventos, sigamos em tua direção. Ó Pai, queremos servir-te, pregar e viver o teu reino, mostrar a todos que és a esperança deste mundo. Fortalece teu povo, Senhor. Amém. Antes de compartilhar a palavra, quero convidar você a um tempo de oração. E esse tempo de oração é para pedir que o Espírito Santo fale a cada um de nós, a mim, a você, onde quer que você esteja, o horário que você vai assistir esse programa, não importa. O importante é que ao receber essa palavra, você esteja com o coração aberto e que o Espírito Santo fale de maneira clara, compreensiva, e que ele encontre no seu coração terra fértil, para que essa semente, que é a palavra de Deus, caia em boa terra e produza bons frutos. Então vamos orar, pedindo que o Espírito Santo fale a cada um de nós. Senhor, a Tua palavra é luz para os nossos caminhos. A Tua palavra é viva, pois ela nos toca profundamente. Do teu coração vem aquilo que é necessário para a nossa vida. E por isso pedimos que o teu Espírito Santo, ele nos dê entendimento. Que o teu Espírito Santo, que conhece como está a nossa vida, possa nos dar entendimento, compreensão e ao mesmo tempo cura e restauração. Pois a tua palavra, ela nos transforma. E o teu toque é restaurador. Por isso nos colocamos debaixo desta palavra e pedimos que o teu Espírito vai nos conduzindo, vai nos preparando para esse tempo que é tão oportuno, tão especial, tão marcante. Essa mensagem que impactou pessoas lá na época de Jesus e que continua impactando os nossos dias, pois o Evangelho é transformador. Que transforme os nossos corações. Em teu nome. Amém. Há um provérbio bíblico ou um versículo bíblico que diz o seguinte: o amor encobre multidões de pecados. O amor encobre multidão de pecados.
Quem falou isso foi Pedro, que está lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 18. E Pedro dizer isso faz todo sentido, porque eu quero trazer à nossa memória e também à nossa reflexão uma experiência que Jesus, logo após a sua ressurreição, ele teve vários encontros com os discípulos. E é interessante porque cada encontro que Jesus teve após a sua ressurreição foi para gerar nas pessoas um novo entendimento, gerar nas pessoas um acolhimento, transformando os corações daqueles que estavam abatidos por conta da morte de Jesus. E de repente a presença de Cristo, o toque de Cristo, a palavra de Cristo trouxe a essas pessoas, a essas testemunhas da ressurreição, um novo sentido, um novo olhar e uma nova experiência de novo com o Senhor. E Pedro foi um desses. Pedro foi um desses que experimentou a restauração do amor. Por isso essa palavra que depois ele escreve em suas epístolas, em sua carta pastoral, onde ele diz o amor encobre multidão de pecados, é porque Pedro realmente experimentou isso. O amor de Cristo possibilitou que ele fosse restaurado. O amor de Cristo deu a ele um novo alento. O amor de Cristo deu àquele homem uma nova missão. E essa experiência desse encontro marcante, desse encontro que gerou essa transformação, está lá no Evangelho de João, no capítulo 21, que eu quero ler para nós e trazer essa reflexão aos nossos corações. Diz o seguinte, João 21, 15, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me, siga-me. O cenário deste diálogo, como mencionei, é pós a ressurreição de Jesus. Jesus está indo ao encontro dos discípulos para restaurá-los. E com Pedro não foi diferente. Pedro, ele retorna aqui, essa conversa, esse diálogo acontece quando Pedro estava pescando. Ele retorna à sua atividade, que quando Jesus pela primeira vez o encontrou como pescador, Pedro volta para o mar. Pedro vai pescar peixes. Pedro retorna para as suas atividades antes do chamado que Jesus fez lá no início do seu ministério. É interessante esse caminho que Pedro faz, esse retorno para as atividades que ele fazia antes de Jesus chamá-lo. Parece que depois da decepção que Pedro teve consigo mesmo por ter negado a Cristo, quando ele foi confrontado lá no pátio, enquanto Jesus estava sendo condenado, ele não teve a coragem de testemunhar, ele não teve a coragem de dizer que era um dos discípulos de Jesus. Com certeza isso marcou profundamente a consciência daquele homem, marcou profundamente a sua vida, que o fez perceber que ele foi frágil, que ele foi fraco, que ele decepcionou, que ele enganou, porque ele havia dito para Jesus, pouco antes de Jesus ser entregue, de ser condenado, ele disse: olha, eu estarei contigo até o fim.
Eu não vou te negar, eu estarei contigo, testemunharei e daria minha vida por ti. Pedro foi esse cara que, com um gesto impetuoso, com esse gesto de ir à frente, e ele tinha muito desse temperamento de ir à frente, ele disse: olha, Senhor, eu vou estar contigo, eu vou te proteger, não vou te negar, você pode contar comigo aqui, está aqui, ó, eu estarei com você. Mas bastou uma pressão, bastou uma serva questioná-lo, bastou todo aquele cenário de horror da condenação de Jesus, do tribunal, enfim, de toda aquela cena, para Pedro perder a sua coragem, perder a sua capacidade de testemunhar, e ele então se acovardou, ele então não conseguiu dizer quem ele era de fato. E isso foi marcante. E por isso, quando Pedro se dá conta disso, ele volta para as suas atividades, ele volta lá a pescar peixes. Sabe, meus queridos, eu percebo que quando a gente se decepciona, quando a gente passa por uma frustração, quando a gente passa por uma experiência forte, parece que a gente quer voltar àquelas experiências lá do passado. É como se fosse uma fuga, é como se a gente não pudesse mais aguentar o presente. É como se a gente não tivesse mais coragem de olhar para o presente porque a gente está envergonhado, porque a gente está fragilizado. Então aquela volta ao passado, aquele retorno de uma experiência lá que teve, que foi satisfatória, é como se desse uma compensação desse momento que a gente está vivendo. Muita gente faz isso. Muita gente, como Pedro, quer voltar a uma experiência antiga, mas não simplesmente para revivê-la, mas até para fugir da sua dor, fugir da decepção, fugir da sua culpa, e não consegue lidar com o presente. Pedro faz isso. E esse é o cenário. E Jesus o encontra dessa forma, lá pescando peixes, quando Jesus tinha dito: Pedro, você não vai mais pescar peixe, você vai pescar pessoas. Você não vai mais ser pescador como você sempre fazia. Agora eu te darei uma missão maior de pescar pessoas. Mas a dor de Pedro foi tão grande que faz ele voltar àquela experiência anterior. Mas Jesus não abandona, Jesus vai ao encontro de Pedro. Jesus entra naquela realidade de Pedro. Jesus entra na fuga de Pedro. Jesus entra na frustração de Pedro. Jesus entra naquela dor tremenda que Pedro estava passando. Mas quando Jesus entra, é um movimento de acolhida, é um movimento de resgate, é um movimento de ao encontro de Pedro, mas também é um movimento de confronto. Sim, Jesus também confronta Pedro. Ele não vai simplesmente passar a mão na cabeça de Pedro, mas o confronto de Jesus é tão amoroso, porque não é um confronto de que vai lá cobrar de Pedro porque ele fez o que ele fez. Não é aquele confronto que muitas vezes a gente está acostumado, que por a gente errar, aí a pessoa que se sente injustiçada, ou que foi alvo do nosso erro, volta com o dedo assim muitas vezes: olha, você errou, você pecou, olha só o que você fez comigo. Julgando, condenando, fazendo a pessoa ainda se sentir mais culpada do que ela se sente. Não, Jesus não vai dessa forma. Jesus confronta, mas confronta com amor. Jesus confronta para que Pedro perceba ele mesmo, como ele está e como ele poderá estar. E aqui está o poder do Evangelho. O Evangelho, na verdade, faz com que a gente perceba a nossa vida de uma forma em que aquilo que o Evangelho nos mostra, ele não é para nos condenar, é para nos salvar. O Evangelho é para trazer nova perspectiva. Então, o encontro que Jesus tem com Pedro, o confronto que Jesus tem com Pedro, é para que ele supere a sua dor, para que ele seja restaurado. Mas para isso Jesus também precisou fazer perguntas difíceis. Perguntas que foram essenciais para Pedro. Quando ele pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Aos nossos ouvidos parece uma pergunta qualquer, mas não, para Pedro, cada pergunta ali, cada vez que Jesus perguntou: tu me amas? Foi como um processo
de cura, um processo que ele internalizou para trazer à sua memória, trazer à sua vida a experiência do amor, o amor que encobre a multidão dos pecados. No original grego, é interessante esse jogo de palavras. Quando a gente lê no português, parece tudo a mesma coisa. Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, sim, Senhor, eu te amo. Para nós a palavra amor é amor. Ela não tem diferença. Por isso, ao ouvir a pergunta de Jesus, a resposta de Pedro, parece que estão falando a mesma coisa sobre o amor. Mas no original do grego não é assim. Quando Jesus pergunta a Pedro, ele pergunta assim, Pedro, tu me ágape? A palavra ágape, que também é amor, fala de um amor incondicional, um amor profundo, um amor de entrega, um amor sem limites. Podemos dizer que é o amor de Deus, o amor incondicional, o amor que se entrega, o amor que não tem limites. Esse é o ágape. Talvez o amor mais parecido com esse, o mais semelhante, a gente pode dizer que é o amor de uma mãe que ama profundamente o seu filho, a sua filha, que é capaz de entregar sua vida para salvar o seu filho, a sua filha. Então, esse é um amor profundo, de entrega, de confiança. Então, quando Jesus pergunta, Pedro, tu me ágape? Jesus está dizendo, Pedro, tu me amas mesmo? Tu me amas de forma ilimitada? Tu me amas de uma forma incondicional? Eu sou a pessoa mais importante para você? É esse sentido que Jesus está perguntando. E aí quando Pedro responde, sim, eu te amo, ele usou a palavra filéu. A resposta de Pedro não é ágape. A resposta de Pedro é filéu. E filéu significa amor fraterno. O amor entre amigos, o amor entre irmãos, o amor fraterno, que a gente considera e vivencia com as pessoas. Então, quando Pedro responde a Jesus, ele está dizendo, sim, Senhor, eu te filéu, eu te considero meu amigo, eu te considero alguém próximo, eu te considero meu irmão. É isso que Pedro responde. Quando Jesus de novo pergunta pela segunda vez e diz, Pedro, tu me ágape, é de novo Jesus dizendo, Pedro, tu me ama de maneira incondicional, eu sou a pessoa mais importante para você, você ama de todo o teu coração a mim? Pedro de novo responde, sim, Senhor, eu te amo, mas usando a palavra filéu. Senhor, eu te amo como um irmão, eu te amo como um amigo. E aí, a terceira vez que Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me ágape? Pedro, tu me ama acima de todas as pessoas, eu sou a pessoa mais importante para você, esse amor não tem limites. Ou melhor, aqui na terceira pergunta, eu preciso me corrigir, na terceira vez que Jesus faz, Jesus já não usa o ágape, Jesus usa o filéu. Isso, Jesus usa o filéu. E Jesus está dizendo, Pedro, tu me amas como um amigo, tu me amas como um irmão? E aí Pedro chora, Pedro percebe, Pedro fica chateado consigo mesmo, Pedro fica magoado, como nessa versão diz, porque ele percebe que agora o amor que Jesus está perguntando e se dirigindo a ele abaixou o nível, não é mais aquele amor ilimitado. Jesus vai e pergunta para Pedro o seguinte, Pedro, tu me amas como irmão? E daí ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou seja, Jesus estava tentando elevar Pedro para um amor maior e Pedro não conseguiu alcançar esse amor. Então o que Jesus faz? Ele abaixa ao nível de Pedro, ao amor de Pedro. E ele diz, Pedro, então tu és meu amigo, tu és meu irmão. E aí Pedro diz, opa, é isso que eu sou. É isso que eu sou. Lá atrás eu disse que eu amaria ele acima de tudo, que eu teria ele como o único e que eu daria minha vida por ele, mas eu não fui capaz de fazer isso. E aí Jesus mostra para Pedro realmente qual era o amor dele. Porque muitas vezes também para nós, a gente diz assim, eu amo a Deus,
Eu amo a Deus, eu amo a Cristo, eu tenho uma fé em Jesus Cristo. Mas quando as coisas muitas vezes se apertam na nossa vida, quando muitas vezes nós somos provados, quando muitas vezes nós somos tentados, a gente facilmente larga esse amor, ou facilmente negocia esse amor, facilmente a gente abaixa esse nível do amor. E a gente começa a se justificar, dizendo, não, não é bem assim. Então nós somos muito parecidos com Pedro. Mas o que Jesus está fazendo aqui com Pedro, ao mesmo tempo que ele está confrontando, ele está restaurando, ao mesmo tempo ele está fazendo Pedro perceber que aquele amor que ele tinha dito antes de Jesus, na verdade não é o amor que Jesus esperava dele, mas Jesus não o condena. Jesus então diz, então tá, tu me amas como um irmão, como um amigo. E essa experiência, meus queridos, ela é restauradora para Pedro. Porque a partir dessa experiência, ele se torna um líder, ele se torna uma pessoa importante na missão da igreja, no anúncio do Evangelho. Por isso, cada vez que Jesus perguntava e Pedro respondia, ele diz, pastorei as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Veja, Jesus, ele estava restaurando Pedro para uma missão, para cuidar do rebanho. Mas esse homem que já estava quebrado, que já estava amargurado consigo mesmo, que tentou fugir da realidade, voltar lá ao passado, antes de conhecer Jesus, ele precisava ouvir do próprio Jesus, que ele não estava sendo descartado por isso, mas que ele estava sendo transformado, restaurado. Ele precisaria ressignificar o amor dele. Ele precisaria perceber que aquele Pedro que antes batia no peito, que se achava forte, que se achava invencível, que achava que amava mais que todas as pessoas, de repente não é tudo isso que ele imaginava dele mesmo. E quando Jesus o coloca nesse lugar, então ele se deixa ser transformado, e aquele choro, aquele momento faz com que Pedro seja quebrado de novo. Pedro era um homem muito orgulhoso. Ao mesmo tempo, ele era um homem que acreditava. Às vezes nós precisamos passar por essa experiência para quebrar o nosso orgulho, quebrar essa ideia de que a gente tem força, de que a gente é forte, que a gente enfrenta qualquer situação, que a gente está disposto para qualquer coisa que vier, mas de repente lá dentro de nós a gente sabe que não é bem assim. Mas o mais bonito de tudo isso, nessa restauração, é que Jesus não deixa Pedro de lado. Pelo contrário, ele restaura para dar a Pedro uma missão, a vocação de ser o cuidador, de pastorear o rebanho de Cristo. E eu percebo também nisso, meus queridos, uma beleza tão grande que quando pessoas são quebradas, quando pessoas passam por essas experiências, elas se tornam líderes muito mais abençoadores. Eles se tornam pessoas muito mais empáticas e livres para pastorear, para cuidar. Pessoas que se acham donas de si não conseguem cuidar de outros. Pessoas que se acham que estão sempre certas não conseguem pastorear. Pessoas que se acham donas da verdade, força em si mesmo, não conseguem estar ao lado do outro, nem se colocar no lugar do outro. Jesus precisou quebrar esse Pedro que se achava tão forte para dizer, Pedro, tu não me ama tanto assim, mas eu não deixo de amar você, e se você me ama como amigo, para mim isso é importante, porque o que eu vou fazer através de ti é muito maior. Me ame como você pode, e eu posso te dar o amor muito maior que você pode experimentar. Porque Pedro não pode mais colocar a força no amor dele para com Jesus, mas sim no amor de Jesus para com ele. É o amor de Jesus para com ele é que é a força. É o amor de Deus que nos transforma. Não é o nosso amor próprio. Não é a nossa capacidade de amar, mas é a capacidade de Deus nos amar. E é isso que nos dá força. E é isso que nos dá esperança. E é isso que fez com que Pedro então se levantasse, saísse daquela situação e se tornasse um dos grandes líderes da igreja.
um dos grandes missionários que saiu, propagou para vários lugares e pôde escrever na sua carta que o amor encobre multidão de pecados. A minha pergunta é a mesma que Jesus fez para Pedro, tanto para você quanto para mim. Que Jesus chega de novo para nós e nos pergunta: Marcos, tu me amas? E essa pergunta, de alguma forma, precisa me levar a refletir. Que tipo de amor eu tenho por Cristo? Qual é a minha capacidade de amar? E ao mesmo tempo, perceber que Jesus me dá um amor que vem dele, que me dá força para amar, para servir, para ir além das minhas fragilidades, além dos meus pecados, além dos meus limites, e crer que esse amor é que nos fortalece, e é esse amor que nos capacita, é esse amor que nos humaniza, é esse amor que nos faz dependentes de Deus, é esse amor que me faz entregar minha vida todos os dias nas mãos dele, é esse amor que me leva a viver e a ter esperança, é esse amor que me leva a amar outras pessoas, é esse amor que me leva a liderar pessoas, é esse amor que me leva a servir pessoas, é esse amor que torna a minha e a sua vida significativa, como tornou a vida de Pedro significativa. Se não fosse esse encontro, se Jesus não descesse até Pedro, se Jesus não confrontasse Pedro, esse Pedro morreria como um pescador de peixes. Mas ele deixou o legado, porque ele foi restaurado e se tornou pescador de gente. Porque essa era a missão que Jesus havia dado. Então, meu querido, minha querida, o convite nessa reflexão é: ame a Deus, ame a Cristo. Como diz o mandamento, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Ame. E talvez você reconheça: eu não consigo amar totalmente assim. Então entregue esse amor que você consegue e deixe o Espírito de Deus te encher com um amor maior. Deixe Jesus restaurar essa nossa incapacidade de amar para uma capacidade de amar. Deixe Jesus nos curar da nossa frieza, da nossa dureza, para nos tornar pessoas que vão aprendendo a amar, a caminhar com Ele, a depender dEle. Então esse é o chamado de Jesus para nós. Que Ele continue nos restaurando, que Ele continue nos curando e que a gente possa sempre perceber que o amor a Cristo, o amor a Deus, é o maior amor e o que dá mais qualidade à nossa vida. Que Deus os abençoe. Amém. Senhor, porque me guarda a tua mão, confio em ti, porque bem sei que teu querer é bom, confio em ti. Não das coragem, vences o temor, louvor a ti por teu imenso amor. Senhor, porque tu és meu Salvador, confio em ti, porque por mim passaste tanta dor, confio em ti. Da morte me livraste pela cruz, ó, faz-me humilde, meu Jesus. Ao Pai por mim suplicarás, confio em ti, porque com teu poder comigo estás, confio em ti.
tentado, olho para ti, tu és Senhor, refúgio meu aqui. Se bem que meu caminho eu ignorar, confio em ti, porque teus planos vais concretizar. Confio em ti, por me guiares, não preciso ver, nem sempre mesmo tudo entender. Amém. Essa palavra sempre de novo vem ao nosso coração, né? De Deus querendo nos restaurar. É interessante, meus queridos, que a gente não se restaura apenas uma vez. A nossa restauração, a nossa conversão não acontece em um só dia, em um só momento. Talvez até você lembre, olha, lá no passado, em tal dia, em tal momento, eu tive uma experiência com Cristo, e isso transformou o meu caminhar. Isso é importante a gente ter essa referência, mas não podemos nos agarrar apenas a essa experiência. Precisamos constantemente da experiência da transformação. Precisamos sempre de novo que Deus nos quebre para que nós sejamos restaurados. Porque assim como a nova pessoa que Deus nos dá através de Cristo, a velha pessoa sempre de novo nos puxa para baixo. Lutero sempre dizia, eu preciso afogar o velho homem todos os dias. Eu preciso lá colocar debaixo essa natureza que tenta me distanciar de Deus. E por isso a gente precisa sempre de novo da restauração. E uma das experiências que nos ajuda também a ter esse contato com Cristo, essa experiência de restauração, é através da oração. A oração nos restaura, a oração nos reconecta, a oração nos coloca de novo no caminho, quando a gente ora de coração, quando a gente ora entregando e confiando nas mãos de Cristo. Então quero convidar você a orar. Quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos, a você olhar para si, para o seu coração. O que neste momento Deus precisa restaurar na sua vida? O que tem distanciado você de Deus? Tem sido uma experiência do passado? Tem sido uma experiência do presente? Tem sido uma culpa? Talvez você se ache indigno do amor de Deus. Talvez ainda algo que você fez fica martelando na sua cabeça, te julgando, te condenando. Creia que a restauração que Pedro passou, você e eu também podemos passar. Então eu te convido você agora a ter esse olhar para dentro, colocar nas mãos de Deus, ouvir a voz de Cristo quando diz, eu te amo, eu quero restaurar a sua vida. Oremos. Senhor, Tu conheces profundamente, muito mais do que nós mesmos, o nosso coração. Muitas vezes nossas palavras nos enganam, mas quando Tu nos revelas quem nós somos, quando Tu mostra de maneira transparente a nossa vida, a gente percebe que nem sempre somos o que dizemos. Por isso nós precisamos do Teu agir. Esse agir que confronta e ao mesmo tempo restaura. Esse agir que não descarta, mas salva. Esse agir que vem ao nosso encontro não para condenar, mas para salvar. E por isso nós precisamos dessa Tua ação em nossa vida.
para que a nossa missão, a nossa vocação de amar e de servir, de anunciar, de ser uma pessoa que pesca a gente, que tem compaixão de gente, que ama as pessoas e que ama a Ti em primeiro lugar, seja real na nossa vida. Assim como Pedro foi restaurado pela experiência da negação, de transformação, de superação, restaure também, Senhor, de experiências que ainda continuam nos culpando e nos distanciando de Ti. E que nesse momento o poder do Teu Espírito, de maneira também sobrenatural, venha sobre nós e nos dê entendimento, vida, cura e restauração. Assim eu oro, Senhor, por cada pessoa que nesse momento está em oração, intercedendo e clamando pela sua vida, onde quer que ela esteja, ouvindo em casa, no carro, em qualquer lugar, porque ali Teu Espírito também está. Que esta palavra traga vida, cura e restauração. Assim oramos em Teu nome e pedimos por esse Teu agir. E juntos nós dizemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Antes da bênção, eu quero te fazer um convite especial. Você que está em Joinville e você que está assistindo esse programa antes da noite de domingo, hoje às 19 horas nós teremos o nosso encontro de espiritualidade e música. Um momento para orar, para quietar, para ouvir a palavra e também boas músicas. Então quero convidar você que tem vindo sempre, venha, você que nunca veio, sinta-se convidado e convide também. Aproveite, ligue para seus amigos, ligue para os seus parentes, familiares. Vamos estar juntos hoje à noite, às 19 horas, aqui na Comunidade dos Apóstolos. Será um momento muito especial também de restauração, de cura para os nossos corações. E receba assim a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de Deus venha sobre você, meu amigo, sobre você, minha amiga, sobre a sua casa, onde quer que você esteja, que Deus ilumine os teus caminhos e a tua vida. Amém. Vamos ouvir o último hino. Sabias que me perdi, meu bom pastor, querias-me perto de ti, buscaste-me, achaste-me, levaste-me salvo ao teu lar, do teu amor, meu bom pastor, jamais poderei me afastar. Meu bom pastor, guia, Senhor e Rei. Meu bom pastor, para sempre ao teu lado estarei. Buscaste-me, achaste-me, levaste-me salvo ao teu lar, do teu amor, meu bom pastor, jamais poderei me afastar. Meu bom pastor,
pastor, guia, Senhor e Rei, meu bom pastor, para sempre ao teu